Se alguns ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fostes insertados no lugar deles, e feitos participantes da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Se contra eles te gloriares, considera isto: não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Verso 21. Pois se Deus não poupou ramos naturais, teme que não te poupes também a ti. Capítulo 12, verso 1 e 2. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, no verso 17 aqui, a palavra nos fala aqui para a gente não se gloriar de que por a gente ter sido enxertado nessa videira. Amém? Todos nós sabemos que o Messias veio por Deus e os judeus não o quiseram aceitar. Sendo assim, Jesus tornou-se para os gentios que somos nós. Só que nesse ato, com isso acontecendo, nós muitas das vezes estamos deixando de lado o que devemos fazer e temos nos vangloriado do que foi feito para nós. Porque pelo fato de eles não terem aceitado a Cristo, Cristo virou para o resto da humanidade. Mas nunca deixou de amar os seus. Nunca deixou de amar o seu povo escolhido, que é os judeus. A segunda parte que eu li fala de que nós não podemos nos conformar com esse mundo, mas transformar. Amém? Há pouco tempo atrás, passou-se uma festa carnal, vamos colocar assim, carnaval. Infelizmente, o Brasil para quando essa festa acontece. E vamos colocar assim, muitas coisas levam as pessoas a querer ir nessa festa, porque a nossa guerra é contra a nossa carne, né? A nossa guerra é contra a nossa carne. E muitas são as pessoas que tentam nos desviar do caminho que Jesus traçou para nós. Muitas são as coisas, não tem nada a ver. Pega muito nesse ponto, quando as pessoas vão para esse lugar e falam assim: vamos lá, sei lá, vamos lá dar uma voltinha, vamos ver só ver o que está rolando. Não tem nada a ver. Só que, para aquele que te convidou, pode não ter nada a ver. Mas para você tem tudo a ver. Porque a palavra nos ensina que a gente tem que transformar. Não ser transformado. Transformar. A transformação em nós já foi feita. A partir do momento que recebemos Jesus como nosso Salvador, essa transformação já foi feita. Amém? Então nós temos que transformar aquele que está do nosso lado. Temos que convencer as pessoas de que elas não vão achar nada agradável para elas em qualquer coisa que o mundo nos oferecer ou a oferecer. Muito pelo contrário, nós temos algo muito melhor a oferecer para eles. Amém? Queremos que as pessoas também sejam enxertadas assim como nós somos. E eu separei aqui, a Juliana me chamou demais que eu falei, que eu peguei uma mulher da Bíblia aqui para poder falar acerca dela, que é aquela mulher que foi pega em adultério. Mas eu não quero colocar o adultério aqui como um relacionamento extraconjugal, vamos colocar assim. Eu quero pegar o adultério como adoração a um Deus estranho. Mas como assim a um Deus estranho? Tudo aquilo que me rouba a atenção de Deus, tudo aquilo que me desvia do caminho de Deus, eu tenho dado atenção demais e não seja Deus, eu faço aquilo com Deus para mim. Amém? Amém? Amém. Então tudo aquilo que me prende, que me desvia a atenção
do caminho de Jesus, para mim, eu faço daquilo ali como se fosse um ídolo para mim, um Deus para mim. E para o mundo, muitas são as coisas que têm se levantado, que eles têm colocado no lugar de Deus. Por exemplo, qualquer festa que aconteça, e você pode chegar perto de qualquer pessoa, sabe, na igreja hoje, se tiver uma festinha, um churrasquinho na casa do vizinho dele, ele prefere ir para esse churrasquinho do que ir para a casa de Deus, para a presença de Deus. Amém? E nós temos que tomar muito cuidado para não nos deixar levar por esses putucões, vamos colocar assim. E essa mulher foi pega em ato de adultério. E se ela foi pega em ato de adultério, teve testemunhas oculares. Amém? Irmãos, tudo que a gente fizer, sempre tem um que vai ver. Tudo que a gente fizer, sempre tem um que vai ver. Independente do que seja. Se for uma coisa boa, glória a Deus. Tomara que vejam mesmo. Mas se for uma coisa ruim, irmão, se a rua estiver deserta, se não tiver uma alma vivente na rua, você pode ter certeza que vão falar que você estava lá. Foi assim com Moisés. Moisés matou o Egito, não tinha ninguém lá. No outro dia, alguém foi salvar o povo. Repreendeu os caras lá, mas você não matou o camarada lá e enterrou ele. Mas quem viu? Ninguém viu, não tinha ninguém. Não tem ninguém, tinha ninguém no meio da areia lá perto, lá naquela hora lá. Estava ele e o soldado. E ainda assim os acusaram, ainda assim viram e falaram o que ele tinha feito. Então a gente tem que colocar na nossa cabeça que nada é perfeito, vamos colocar assim. Aqui na terra, tudo que a gente fizer é aberto para que as pessoas vejam. Às vezes passa uma pessoa que não te conhece, aí uma oportunidade vindoura, a pessoa, você viu o fulano tal, estava pregando lá na igreja, mas aquele ali, eu vi ele esse dia fazendo uma coisa aí e tal, entendeu? Então a gente tem que nos policiar. E essa mulher foi pega em ato de adultério. E nós muitas vezes somos testemunhas de coisas que não agradam a Deus. Até mesmo no meio evangélico, somos testemunhas de coisas que não agradam a Deus. E temos que, por hábito, apontar para essa pessoa e falar: você está errado. Não é assim? Essa é a nossa natureza. E aqueles homens que pegaram essa mulher, antigamente era assim, segundo a lei, os que pegavam a mulher, arrastavam a mulher para o meio da praça. E aqueles que pegaram a mulher, que viram ela no ato de adultério, eram os únicos que tinham o direito de julgar a adultério. Eram os únicos. Então, creio eu que seja assim, no máximo 3 na frente, ou foram os 3 que pegaram, ou na frente, e atrás dele a multidão. Naquele momento, quando chegaram perto de Jesus, eu creio que colocou a mulher na frente de Jesus, 3 depois da mulher, e uma multidão de pessoas eufóricas do Níquel e Magarinha. E Jesus tranquilo, escrevendo lá na areia lá, vamos conjecturar: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não custa nada a gente fazer isso, não tem problema algum. E ele vai escrevendo, e o povo: Jesus, essa mulher foi pegando terra, essa mulher foi. Segundo a lei, a gente tem que matar. E o Senhor o que faz? Fala para a gente fazer isso. Jesus tranquilo, escrevendo no chão. Olha, ele não fala para aquela multidão, aquele que não tiver nenhum pecado. Ele fala para aquelas testemunhas oculares: ei, você que viu, você que apegou no critério, se você não tiver nenhum erro, que atire a primeira pedra. Vamos trazer isso para o nosso dia de hoje. Suponhamos que saímos nós da igreja aqui e vimos um irmãozinho nosso fazer uma coisa que não se deve fazer. Não se deve fazer. Aí, nós mais depressa ligamos para o presbítero: ó, presbítero, eu vi fulano de tal fazendo isso. O presbítero liga para o outro presbítero: ó, fulano viu fulano fazer isso. E o presbítero liga para o pastor: pastor, fulano disse para fulano e disse
para Beltrano e falou para mim que fulano estava fazendo isso. E vira aquela bola de neve. Vira uma acusação muito grande. E nós, infelizmente, temos a mania de fazer isso, de acusarmos uns aos outros. Quando aquela mulher foi colocada ali na frente de Jesus, ela já estava certa do destino dela. Não tinha jeito, ali mandava matar. Não tinha como escapar disso. Ela foi colocada, foi traga na praça. Eu creio que no caminho ela pode até pensar no que ela havia feito, se arrepender dos feitos dela, mas a consequência seria só a morte. E nós, quando vemos uma pessoa fazendo algo errado e que vamos logo esparramando, pegando as pessoas e falando que a pessoa fez algo errado, a gente já a condena a algum julgamento. Vamos colocar assim, não vou falar a morte, mas alguma exclusão, alguma coisa assim. Eu creio que pior do que chegar perto de mim e me dar uma pancada, me dar uma despesa. E muitas das vezes, quando a pessoa é acusada por alguma coisa que fez, a primeira coisa que acontece é ela ser desprezada. E quando essa mulher foi andando e chegou na frente de Jesus, ela não conhecia Jesus. Pode que ela havia ouvido falar de Jesus, mas ela não conhecia Jesus. Ela não sabia de quem se tratava aquela pessoa que estava na frente dela. E quando ela foi colocada na frente de Jesus, Jesus não olhou para o olho dela, não quis saber o que foi que ela havia feito. Jesus conseguiu enxergar o fundo do coração dela e viu nela arrependimento. Jesus olha para cada um de nós e vê em nós arrependimento. Temos que nos arrepender daquilo que fazemos. Arrepender-nos. Não ter remorso. Porque o remorso nos leva a não falar, vamos colocar assim, a refletir naquilo que fizemos. Mas daí a pouco tempo, nós vamos fazer de novo. O arrependimento não. Eu vou lembrar do que eu fiz, mas nunca mais vou cometer aquele erro. Por isso que a palavra nos chama a nos arrepender dos nossos erros. Por isso que a palavra nos fala para nos arrependermos. Para que aquilo que a gente fez, a gente nunca mais pode fazer. E Jesus naquela hora, que ele fala assim, atira a primeira pedra, um a um, vai jogando as pedras no chão. Nós também temos erros. Todos nós temos erros. Todos nós erramos, dia após dia. Infelizmente é assim. Eu erro, o Eder erra, o Júlio erra, o Juninho erra. Eu estou pegando só os presbíteros. O Moisés erra. Porque eu estou falando aqui porque nós somos ovelhas. Então nós não somos perfeitos, nós erramos, todos erramos. E ao invés de nós nos ajudarmos nos nossos erros, porque às vezes a minha dificuldade não é tanta dificuldade igual é, então ele pode me ajudar na minha dificuldade. Mas a dificuldade dele para mim não é dificuldade, então a gente pode se ajudar, por isso a palavra nos chama para ser família, a sermos irmãos. Irmãos. Por exemplo, você acha que você aceita que alguém chegue perto de você e fale mal do seu irmão? O seu irmão de sangue? Não. Um Justino? Não. Você aceita, irmão? Não aceita. O batismo aceita? Cara, dá briga na hora. Irmão, defende irmão. E pode ser, está errado do jeito que for, mas não deixa de acontecer, meu irmão. Por isso a palavra nos chama irmãos. Irmãos. Falar da boca para fora é fácil, irmãos. Fulano é meu irmão. Não é nem meu irmão em Cristo. Mas por que nós não nos defendemos como irmãos? Por que ao invés de nós nos defendermos, nós nos acusamos? Está certo que a palavra nos chama a santificação, mas ela fala que isso é um processo árduo, é contínuo. É dia após dia, após dia, após dia. Erros virão? Virão, com certeza. Mas é com o meu erro que eu vou aprender. É com o meu erro que eu vou aprender a acertar. Se eu não fizer errado, tem como eu saber que está errado? Não tem. Infelizmente, nós somos assim,
Suponhamos que a gente está no caminho aqui, lá na frente tem uma pedra, tem um buraco. Aí alguém chega para você e não vai nesse caminho não, porque lá na frente lá tem um buraco. Você não acredita no camarada que fala você tem que ver com seus próprios olhos. Parece que é uma síndrome, nos atrai para lá. A gente está lá e não dá atenção que o cara fala que você chegar lá na frente do buraco, tem que voltar tudo para trás. Aí ela não é o seu caminho. E a nossa caminhada é assim. É cheia de vindas e vindas. No momento a gente está lá no corpo, a gente está orando em línguas e profetizando no outro dia, daí você está sentado, parece que tem uma pedra na sua cabeça, você não consegue nem orar. É assim a nossa vida. É contínuo, de contínuo dessa forma. Por isso a palavra nos chama a nos transformar aqueles que estão do nosso lado. Por quê? No momento em que eu estiver forte, eu posso trazer a minha força para as pessoas que estão do meu lado. Para quê? Para que no momento que eu me encontrar fraco, aquele que eu ajudei, quando ele estava fraco, ele me faça ficar forte. Ao invés de eu chegar e apontar para ele o erro dele, falar assim, não, você fez errado, mas eu vou te ajudar você. Vamos orar? Ninguém fala isso. Não. Muito pelo contrário, eu vou te acusar. Uma coisa que a gente já não é acusador. Eu vou te acusar, você fez errado, eu vi, cara. Tipo, por que nós não nos ajudamos, irmãos? É tão simples nós nos ajudarmos. Estender a mão é tão fácil. É mais fácil que virar as costas. Pensa. O movimento é outro, né? Mas a gente acha tão fácil virar as costas para os outros e deixamos de fazer. Ajudar o próximo. Quando a palavra nos chama a não nos conformar com esse mundo, é a não nos parecer com as pessoas que estão nesse mundo. Porque a disputa nesse mundo, como coloca no meio secular, ela é desleal. As pessoas vão pegar aqui campanha política. Não que eu seja contra a política. Mas quando um certo candidato está bem na mídia, as pessoas vão lá e escapucham a vida do camarada para achar deles coisas erradas que ele fez no passado, para acusar, para tentar derrubar a campanha dele no agora. Por que isso? A gente tem mania de procurar os erros passados para acusar eles no presente. Mas a palavra nos fala assim, esquecendo das coisas que atrás ficam. Se ficou para trás é passado, irmão. Se eu pedir perdão, é passado. Não é passado? Eu pedi perdão. Eu não posso viver de passado. A minha vida é daqui para frente. A minha vida com Deus tem que ser dia após dia. De passado eu não posso viver. Eu não posso viver de história. Eu tenho que viver de presente. É dia após dia. A minha caminhada é um passo na frente do outro, não um atrás do outro. Eu não tenho que voltar para trás. Eu tenho que prosseguir. Prosseguir. Andar para frente. Quando na realidade muitas vezes nos encontramos parados. Nós paramos no caminho e não deixamos ninguém passar. Abrimos os braços e falamos, daqui ninguém passa. Precisamos de um empurrãozinho. Quantas vezes nos encontramos fazendo nada, vamos colocar assim, fazendo nada, sabendo que podemos refletir na palavra de Deus, sabendo que cantar um hino ajuda muito, sabendo que tem pessoas que precisam da gente, e ainda assim nos encontramos parados. Deixamos as coisas de Deus de lado, para nos conformar com aquilo que o mundo nos oferece. Deixamos de nos ajudar para nos acusar. Deixamos de ser irmãos para serem apenas conhecidos. Porque falar de conhecido é mais fácil. Conheci um camarada lá ontem, ele é assim, assim, assim. Não tem convívio com ele. Mas irmãos não. Irmão tem um convívio, tem uma unidade com o outro. Eu te conheço, eu sei das suas atitudes, eu sei do que você é capaz. Tem erros? Tem. Mas tem mais qualidades do que defeitos. Muitas das vezes tentamos ver mais os defeitos do que as qualidades. O Alberto, ignorante,
fulano sem educação, o outro só fica com a cara amarrada. A gente deixa de ver as coisas plenas, eu estou vendo aqui. A gente deixa de ver o que é bom. A gente deixa de ver o que é bom para ver só a casca. A gente vê só a casca. Na hora que a gente precisa, na hora que a gente pode ajudar, aí não vou ver que você está com a cara amarrada, que você é sem educação, que você é rude, não. Só querem saber que estão sendo ajudados. Devemos deixar de nos usar. Devemos deixar de fazer coisas erradas. Porque muitas das vezes nos vangloriamos de sermos crentes. Eu sou crente, eu sou salvo, eu já aceitei Jesus. Mas, irmãos, isso, infelizmente, não pode ser assim. Não é o fato de eu levantar as mãos e aceitar Jesus que está bom, morreu ou não, mas não. Eu tenho que ter uma vida com Cristo. Eu tenho que caminhar com Cristo para saber o que Cristo espera de mim. Como é que eu vou conhecer a Cristo se eu não buscar a palavra dele? Como é que eu vou conhecer a Cristo se eu não conversar com ele? Tem como eu conhecer uma pessoa sem ao menos conversar com ela, sem ao menos ter lido a respeito dessa pessoa? Não tem. Não tem como. Eu ouvi falar de um certo Cristo. Não. Está tudo nas nossas mãos. Está tudo nas nossas mãos. Temos que nos dispor, temos que nos levantar como cristãos que somos, como escolhidos que somos, como varões que somos. A palavra nos fala que a gente foi, que o nosso nome foi chamado, a gente foi chamado pelo nome para estarmos aqui hoje. Antes que nós houvéssemos, antes que tivesse carne no nosso corpo, Deus já fazia menção do nosso nome. Ele nos chama a ser diferente. Ele nos coloca em nós a diferença, mas não nos obriga a ser diferente. Ele não nos obriga a ser diferente. Ele coloca a diferença em nós. Mas basta para a gente ser diferente do que o mundo, daquele povo de fora. Tem que partir de mim. Tem que partir de você. Mas como é que eu posso ser diferente? Ou ser diferente é usar roupa social, gravata, um vestido grande, andar com ele debaixo do braço? Não. O cristão, ele é reconhecido sem adorno nenhum. Sem roupa, sem maquiagem, sem bíblia debaixo do braço. O camarada que é cristão, pessoa que é realmente discípula de Jesus, ele é conhecido pelas atitudes espirituais. Amém. Atitude. O que eu faço? O que eu tenho refletido? O que eu tenho expressado? O que eu tenho feito? Tem apresentado Jesus para as pessoas? A maneira de eu julgar, eu tenho apresentado Jesus para as pessoas? A maneira de eu amar as coisas, as pessoas, tem apresentado Jesus para as pessoas? Muitas das vezes não. Porque deixamos o amor de lado para sermos carrascos. Somos aqueles camaradas com capuz preto, um machadão na mão, pronto para ceifar a vida das pessoas. Estamos aptos a arrancar as pessoas do nosso meio, porque é mais fácil ficar sozinho do que ter uma pessoa poder ficar apontando para você e falar que você é errado. Infelizmente, para a gente é assim. Infelizmente, nos preocupamos muito com o nosso próprio ego. Deixamos de lado o conselho dos irmãos, o conselho dos outros, pensando que nós estamos certos. Nós não somos donos da razão. Mas nós buscamos aquele que tem todo o conhecimento. E ele usa de multiformas e graças para poder falar com cada um de nós. Jesus usa uma criança pequena, usa um passarinho para falar com a gente, usa uma árvore para lançar uma árvore. Jesus usa de multiforma e graça para poder falar com a gente. Às vezes a gente está passando na rua e vê uma música longe mesmo. Você fala assim, às vezes você não escuta a música, você escuta uma palavra, e aquilo ali te transforma no seu dia outro. O seu dia outro. Devemos deixar a nossa ignorância de lado e tentar enxergar mais Jesus no nosso meio, à nossa volta, porque Jesus está todo momento querendo nos chamar a atenção. Em todo momento. É um sorriso, é um burrinho,
É um afago, um abraço, é uma palavra amiga, é uma bronca. Porque muitas das vezes que a gente toma bronca, a gente não olha como é uma maneira de a gente ser edificado, de a gente ser uma pessoa melhor. A gente toma aquilo ali como uma ofensa, não é? Mas a palavra do Senhor fala que Deus nos corrige aquele que Ele ama. Então, se eu não quero ser corrigido, se eu não quero ser exortado, será que eu amo a Deus da maneira que Ele ama? Será que eu posso ser considerado de fato filho de Deus? Como é que eu não vou aceitar a repreensão do meu pai? Ele conhece mais do que eu. Ele já tem uma experiência longa de vida. Deus nos chama a amar uns aos outros. Deus nos chama a não nos corromper, não nos deixar levar com aquilo que o mundo nos oferece. Deus nos chama a ser diferente. Deus nos chama a dar frutos diferentes. A palavra nos ensina que a árvore é conhecida pelo fruto. Mas como assim? As minhas atitudes apresentam que eu sou uma árvore boa ou uma árvore ruim? As minhas palavras são doces ou são amargas? O meu agir condena ou ajuda a pessoa? São coisas simples que nos levam a pensar. São coisas simples que nos levam a, vamos colocar assim, imaginar que Jesus está se agradando do que eu faço. As pessoas estão conseguindo ver um diferencial. O que eu estou fazendo? O que eu tenho falado? Muitas das vezes a gente fica calado para não falar nada, né? Eu sou desses. Infelizmente, eu tenho que aprender a falar mais. Aí a gente fica calado, e a pessoa está falando no seu ouvido, te apresentando um caminhão de problemas, e você fica lá calado. Te pedindo uma solução, me ajuda, pelo amor de Deus, e assim nós estamos lá. No nosso dia a dia a gente faz isso. Às vezes as pessoas estão falando do nosso lado e falam, apresentando um tanto de erro, e falam, o que você acha que eu devo fazer? Você está lá. Costume de fazer nada. Temos que tomar uma atitude de sermos diferentes. À medida que nós vamos andando, a gente tem que colocar na nossa cabeça o seguinte, que nós estamos primeiro no caminho de Jesus. Estamos tentando viver na santidade. Mas que na nossa caminhada tem uma multidão de pessoas que nos cercam, que estão de olho na gente. Vendo, do dia para poder ver a gente e ver o que a gente vai fazer. Se a gente vai errado, ou fazer errado, ou fazer certo. Na nossa caminhada, graças a Deus, a gente fala assim, quando a gente faz, você faz uma determinada coisa, você fala, mas pera lá, você não é crente? Você não pode fazer isso, não. Então, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente faz. Amém? Amém. Temos que nos colocar a pessoa de Cristo. Cristo, quando nós fizermos algo, quando nós andamos, Cristo está fazendo comigo o que eu estou fazendo, ou nesse momento a gente deixou Cristo de lado? É uma coisa que nos leva a pensar, uma coisa que nos leva a meditar. O que eu tenho feito? Que valor eu tenho dado para Cristo? Que valor eu tenho dado para o sacrifício de Cristo? Que valor eu tenho dado por ser salvo, por Jesus ter entregado a vida dele por mim? Que valor eu tenho dado a isso? O que os meus atos dizem de Cristo? O que eu tenho feito? O que eu tenho falado? A maneira que eu tenho feito, falado, agido? O que as pessoas esperam de mim? Porque as pessoas esperam da pessoa, do crente, coisa diferente. As pessoas esperam do crente uma palavra de coragem, vamos lá, Deus vai estar contigo. Não, muitas das vezes a gente fala, que isso, não vai com nada. Todo contrário está difícil. Não, irmãos. Vamos ser diferentes. A começar do nosso dia a dia, é tão simples a gente pegar um controle de televisão, ligar a televisão, sentar no sofá e não fazer nada.
É tão simples. É mais fácil ver televisão do que você pegar a Bíblia e ler. Infelizmente, então é mais fácil. Infelizmente. Mas nós, na nossa caminhada, temos que mostrar a nossa diferença. Vamos colocar aqui, vamos nos desafiar, vamos colocar assim, a entregar 10 minutos do nosso dia à leitura diária da Bíblia. 10 minutos só. 10 minutos. É pouquinho, não é? É pouquinho, 10 minutos. Mas todo dia, separa 10 minutos para ler a Bíblia. E você vai ver só. Se o seu dia, se a sua semana não vai ser muito melhor, 10 minutos só. Daí a pouco você vai começar a passar mais tempo, pegar 20 minutos, e vai começar a orar, e vai começar a entender o que o Cristo quer para você, e vai começar a pregar para as pessoas, e as pessoas vão ver em você diferença. Aí vão falar assim: ó, fulano é diferente, eu quero o que ele tem para mim, eu quero ser igual a ele. Olha, a gente vê na TV, vê assim, os pregadores de status, os pregadores que estão na frente do púlpito dessas igrejas grandes, e falar: ó, fulano é abençoado pra caramba, Cida Malafaia, Juan Ribe, Marcos Feliciano e tantos outros. Mas não vemos que a caminhada deles foi água, igual a nossa. Foi dia após dia, foi entrega. Hoje eles colhem o fruto daquilo que eles plantaram há 25 anos atrás. E nós não queremos deixar de viver o nosso caminho fechado, viver a nossa vidinha, não ajudando uns aos outros, não nos separando para Cristo, não nos separando desse mundo. E queremos ser igual a eles. Queremos estar no patamar de intimidade igual a eles. Quero pedir aos irmãos que se coloquem de pé para a gente fazer um breve momento de oração. Quero pedir aos irmãos que fechem seus olhos, curvem suas cabeças.